Fala, minha gente, boa tarde. Oi, meus amores, boa tarde, tudo bem por aí? Que bom estar com você, começando essa tarde, que delícia, 12h30 da tarde, vamos juntos até as 4. Como é que tá o clima aí? Friozinho, aquele frio não, né? Mais fresquinho ou não? Tá aquele calorão aí na sua região? Conta pra gente também. Ou Por tá aqui aquela clima chuvarada. E tem regiões que tá brabo, hein? Mas o que eu quero saber mesmo é quem apanhou dos pais, quem levou assim uma varada com aquela madeira de surra que não marmelo, esquece. com mangueira, com toalha. Aí você é um sobrevivente que vai dizer assim, eu apanhei e estou vivo. E era para ter matado você? Vamos falar sobre educação de filhos, a rigidez dos pais de antes e da flexibilidade dos pais de hoje. O que será que mudou? E aquela famosa frase, se é minha mãe. Aham. É verdade. Ela andando no supermercado, viu umas coisas e fala, Dona Sila devia estar sentada aqui do ladinho para ela contar as histórias do filho, né? Dona Isso Sila, deve ter feito arte, hein? O quê? Tem uma cara de Mas que quando era Dona Sila não era de arteiro. bater. eu não era desobedecer. É, então é por isso, né? Isso revela a autoridade dos Fale pais. por você. Ou pergunte para o Abinal, que Olha. esse é brotado. Pouquinho. Não, mas a Dona Sila, ela cumpria as promessas. Quando ela dizia, Não, canta isso, ela cumpria as promessas. Quando a mãe diz, venha cá, quem que corre? Quem corre? Se você não corre, chinelinho corre. Não. o chinelinho chega justiça- primeiro. A justiça te alcança. Nunca tive medo de monitor, de polícia, de nada disso. Mas a Dona Sila... É a mãe. Mas quem era mais firme, ela ou seu pai? Os dois, muito É? firmes. Só que minha mãe estava mais presente. Então, Minha mãe era fórum de primeira instância. E lá em casa tinha uma, se você correr vai ser pior. Nunca fui de frase correr. clássica. Ah, mãe, mas vem cá. Se correr, você tinha que ter outra casa para morar até voltar. esquece. Eu apanhei, eu lembro de uma das vezes que eu apanhei e sei lá o que ela usou pra bater e pegou na minha boca. O lábio ficou deste tamanho. E aí no dia seguinte eu ia pra escola. Aí a minha mãe disse assim, se perguntarem você vai dizer que caiu. Eu ainda tinha que negar que ela tinha me batido. Olha, mas tem Olha, esquemas mames, que assim, beijo, muito interessante mames. que nós temos de hoje Qual é? porque há uma ideia de autoridade Aham. que a gente tinha e que era assim uma coisa impressionante. É chocante quando se pensa hoje. É tanto que hoje fala-se Nunca dos... chamei minha mãe de você, por Exato. exemplo. É verdade. É tanto que hoje fala-se dos pais Nutelas, né? Os pais raízes e os Que é pais só da Nutelas. conversa, na não sei o conversinha. que, tá. Ai, filhinho, o que você quer, filhinho? Se não fizer isso, a mamãe vai ficar triste. O papai vai O ficar poderoso triste. chefinho. É. Olha, meus amores, para conversar junto com a gente sobre esse assunto, além de nós extrairmos da Bíblia o conceito real de disciplina e como é essa relação pais e filhos, nós vamos pensar também nesse tempo com a presença da Rizomara Moreira Guimarães, que é psicóloga e pedagoga. Nada melhor, né? Psicóloga e pedagoga aqui com a gente no programa que tem tudo a ver. Ó, você comentou aqui sobre Bíblia. Tem um verso na Bíblia muito conhecido que fala sobre a vara, quem não poupa a vara e tal. Eu queria saber depois, no programa de hoje, em algum momento, o que esse verso está querendo dizer na íntegra. Eu acho que você já devia ter feito essa pergunta há uns anos atrás, né? Mas vamos lá, eu te respondo hoje. Tem mais informações hoje com José Maramai, tem a sua participação, tem também a presença de um psicanalista e professor. Professor Wesley. Professor Wesley Santana vai estar com a gente também, interagindo sobre esse assunto. Tem Fala Povo, hein? Tem Fala Povo, foram Tem, às vamos ver o que ruas. a galera fala sobre isso. Sai daí não, bem. o programa vai voar. É, rapidinho, aquela pausa básica, nós já voltamos com você, porque já está no ar o seu? Isso, Entre Família, até já. Simbora, minha gente! Chora da sua participação, Eu que entendi, é o programa chora. todo. Não, Chora da sua participação. Não, já, E já era chorei sobre- muito, viu? Era sobre choro que a gente estava É. falando, né? Chorar de Pois apanhar. é, ou aquelas varinhas que, aquilo queimava assim, ó. Rapaz, eu preferia em alguns momentos ficar de castigo do que apanhar. Só que em outros momentos não. Bate logo, já tá tudo Resolve. certo, resolve, porque o castigo é mais doloroso, parece, né? A hora que a visita Penoso. foi embora, a gente conversa. Ei, É, não, isso. Teve uma vez que eu consegui É brabo. convencer a minha mãe a não me bater. Quando ela foi na minha direção, eu disse, tá bom, maninha, pode bater, eu mereço. E aí não Ela bateu? ficou com dó.
Ó, Pobre dessa criatura. só na primeira vez. Sai daqui. Me Na livrei. segunda vez não deu certo. Nunca mais deu certo. Nunca mais teve piedade de mim. A outra opção é obedecer, né? Não era nada demais que eu fazia. Já tinha- Oh. Naquela época, será? Com Como é que certeza. é? Com certeza. Já tinha, mas eu vou dar essa informação aí pra você daqui a pouco. Mas eu preciso que alguém me autorize, porque isso dá processo. Sei lá o que eles falaram. Pergunta do dia. Abinal, atenção pro roteiro. vamos tá? lá. Me esquece. Presta atenção. Pergunta do dia pra você responder pra gente no 983150249. Qual é, Abinal? Você acha que criar filhos hoje é mais difícil do que no passado? Do que antigamente? Na sua época, olhando para hoje, estava difícil demais, porque não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê. Na minha época, podia, hoje não. Se eu der uma chinelada, pronto, vai, né, vai... É até crime. Oh. A vida formada tá aí pra Então. isso, viu? E aí? É mais difícil hoje ou não? Não, tá mais fácil porque a conversa, no diálogo, coloca no castigo e tal. Conta aí, manda no WhatsApp 12983150249. Estamos esperando sua participação. É isso. Fácil ou difícil? Conta pra gente. Prepara aí, manda a sua interação, a sua pergunta, a sua opinião, que é muito legal, muito importante. A gente junta aqui e faz um programa mais legal com você. Mas antes disso, tem mais info com ela, Josemara Mai, que nunca ficava de castigo, porque chegava em casa sempre com uma flor e uma maçã. Uma fofa. Eu tentava. Só que daí minha mãe brigava comigo, filha, por que tu tá destruindo o jardim? Que sempre eu tava levando uma flor pra ela. Aí não dava muito certo, aí era briga por causa da florzinha, né? Mas era assim, uma conversa também. Eu falava, mãe, eu amo a senhora é tudo na minha vida, não tem conversa. Mãezinha, E aí quando tinha mãezinha. visita era um olhar só. Josemara, depois a gente conversa. Mãe, conversa agora, mãe. Enquanto tem gente aqui que eu sei que tu não vai me E o bater. tio também? O seu pai também era assim? Meu pai não, acho que 70% das vezes que eu apanhei da minha mãe foi culpa do meu pai. Puxa vida. Ele que me Seu tio ensinava te as artes. atrapalhava. Exatamente. Ele me ensinava as artes. Dessa E aí ele vez, contava a gente pra minha foi mãe. surpreendido. Essa resposta foi surpreendente. E aí quando minha mãe tentava conversar comigo, ele falava, corre, filha, corre! E aí eu saía correndo, mas você já sabe, né? Se correr é pior. Né? Pior. Não funcionava. Eu imagino que a vontade da sua mãe era pegar vocês dois. Eu não Ele entendia. travesso também? Eu orava, perguntava pra Deus, pai, por que o meu paizinho não apanha também? Sério. Se foi ele que me ensinou, se tá errado, por que ele não apanha? E aí, quando minha mãe chamava a atenção, meu pai começava a dar risada. Então, eu tava chorando e ele começava... Gente, era muita oração pra poder entender a situação, viu? Gente, eu acho suficiente. Essa foi a informação do dia. Boa A Josemara apanhava por conta do pai. É, desse jeito, gente. A revelação aí, viu, pai? Isso aí fica a dica. Mas, gente, agora bora voltar aqui pro Mais Info. Hoje vou falar sobre altas temperaturas, viu? Tá friozinho, tá bom, mas tá vindo altas temperaturas aí. Também de uma pesquisa que mostrou que o Brasil é o 5º país com mais denúncias de abuso sexual infantil online. E por fim, dados sobre o assunto de hoje, onde as crianças passam mais conectadas à tela e esquecem e deixam de lado de interagir com os pais. Mas tudo isso depois da vinheta. Me conta, tá frio aí? Aproveite então, porque vai mudar. Depois do fim de semana com queda nas temperaturas, o tempo volta a esquentar ao longo dessa semana em boa parte do sul e do sudeste. De acordo com o clima-tempo, a massa de ar frio que derrubou os termômetros aí começa a se afastar nos próximos dias. Apesar da previsão de dias um pouco mais quentes nessa semana, a frente fria dos últimos dias não deve ser a única em abril. Mas atenção, mesmo com essa trégua, abril ainda promete. O clima-tempo prevê que mais ou menos aí 2 ou 3 massas de ar frio de origem polar devem passar pelo Brasil ao longo do mês, provocando novas quedas de temperatura. Nessa terça-feira, uma nova área de baixa pressão deve se formar no sul do país, trazendo bastante chuva para o Rio Grande do Sul nos próximos dias. Na quarta-feira, outra baixa pressão deve se formar mais próxima à costa do Sudeste, provocando chuva forte no litoral sul e também no Vale do Ribeiro.
Mato Grosso do Sul deve também aí enfrentar bastante chuva, tá? Então já sabe, se você é aí dessas regiões, guarda o guarda-chuva aí na sua bolsa e se prepara, viu? Não vai estender roupa no varal em períodos que vai chover. Dá uma conferidinha lá no Clima Tempo. Seguindo aqui o nosso momento, o Brasil é o 5º país com mais denúncias de abuso sexual infantil online. Entre 2022 e 2024, o número de notificações disparou. O país saltou da 27ª para a 5ª posição no ranking mundial. Nas primeiras posições aparecem Bulgária, Reino Unido, Holanda e Alemanha. Só em 2024, mais de 50 mil páginas foram denunciadas no Brasil. De acordo com o SaferNet, uma organização que defende os direitos humanos na internet, essas páginas foram recebidas, analisadas pelo Núcleo Técnico de Combate aos Crimes Cibernéticos e encaminhadas para investigação. Dobra a nossa atenção de prestar atenção, no caso, do que os filhos estão assistindo, o que os filhos estão consumindo, com quem que eles estão conversando, né? A gente sabe que através de apenas um jogo, a criança tem acesso a conversa com qualquer pessoa, então é importante com um dado desse a gente ficar bem atento. E às vezes me dá a impressão de que a gente está tentando empurrar a maré com rodo. Porque veja bem, uma classificação mais 18, ela está colocando uma imoralidade absurda. Então, quase tudo que você vê que é para maior de idade é para ser humano nenhum. Mas aí, como a gente vai conseguir impedir por um dispositivo moral tão falho, no meio de uma desmoralização de tudo que um dia foi moral, dizer que aquilo não vai chegar à criança com acesso normal e incentivado para todos os adultos? Então, o filtro não é o Estado. O filtro é pessoal. Esse filtro é pessoal. Isso é um pai, uma mãe, um grupo social que entende que aquilo é errado para todos. Então, não adianta a gente falar e dizer de uma ponta que não existe moral sexual, ela é individual, é você que determina, e ao mesmo tempo aquilo é transferido com uma carga moral para a infância, sendo que a gente desvalorizou e desmontou exatamente o princípio que segura ambos. Então, é um discurso falho na base. Todo mundo acessa, mas a criança não pode. Ao mesmo tempo, tem um discurso que fala assim, não, isso aí é tudo relativo. Não é relativo. Essa aceitação aqui tirou o filtro para que chegue os nossos filhos e destrói todo mundo. Sim. Acho que a gente deve comemorar o fato de que há denúncias. Alguém está alerta. Sim. Mas isso, ele é só uma folha verde no meio de uma árvore seca. Sim. E dá um aperto no coração, porque eu cheguei a acompanhar um vídeo onde eles estavam fazendo mesmo a denúncia, acompanhando, e aí o homem, no caso do vídeo, ele incentivava a fazer uma maldade com a criança. E a criança fazia e começava a chorar. E aí ele começava a dar risada, como fosse algo prazeroso daquele momento. Então, imagina uma situação dessa e as desconhecidas, né? Que as crianças passam e muitas vezes não contam para os pais. Então, é importante ficar bem atento, tá? E já que o assunto de hoje é educação de filhos, olha só esse dado interessante. Um estudo com mais de 70 duplas de pais e filhos mostrou que crianças em idade pré-escolar que usam com frequência celulares e tablets têm menos interação com os pais, em comparação com aquelas aí que têm esse hábito. Para entender melhor esse nível de entrosamento, os pesquisadores aplicaram 2 métodos: um questionário com os pais e uma análise prática no laboratório. No questionário, os pais responderam sobre os hábitos de uso dos eletrônicos e como costumam passar o tempo com os filhos. Já no laboratório, a qualidade da interação foi observada durante 2 sessões de brincadeiras. O que ficou claro, Jô? As crianças que usam dispositivos móveis interagiam de forma mais limitada com os pais. Menos troca, menos atenção mútua e menos presença. Os pesquisadores também apontaram outro ponto importante. Quanto mais pobre é a relação entre pais e filhos, maior é a tendência de ambos de se refugiarem aí nas telas. Então, tem as crianças que passam, que ficam conectados e acabam deixando de lado a interação dos pais, assim como também os pais que acabam se conectando, deixando a atenção do filho. Interessante esse dado. Acaba não tem tendo filhos criados por vendedores. Os filhos estão sendo educados e cuidados por vendedores. E nós ficamos sempre muito
alinhados com a ideia de que nós precisamos fazer alguma coisa pelas crianças, que elas precisam de cuidados, que elas precisam de atenção. Só que onde mais elas necessitam de atenção, a atenção ou é dividida ou não é de fato dada apropriadamente para uma criança. Porque os seus pais estão ocupados com a mesma dinâmica, ou na mesma dinâmica que os filhos também estão ocupados ou distraídos. Os pais estão nos celulares, nos smartphones, nas telas grandes ou pequenas. Os filhos também por entretenimento, para ganhar tempo, enquanto os pais também estão ocupados. Então, eu não sei, eu acho que a expressão enxugar gelo é a melhor. Porque ou nós tomamos uma posição séria, ou a gente vai ficar de notícia em notícia, constatação em constatação. É um sofrimento, um dano tremendo, gente. Mas, Josemara, muito obrigada por agora. Eu sei que você ainda volta na edição de hoje com mais informações, mas essa última menção feita em relação aos pais e os filhos, muito bem colocada para o tema de agora. Obrigada. De nada, gente. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Um beijão para vocês aí de casa e um bom programa para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, Ju. Tchau, tchau. Até mais. A gente tem um assunto que é transcendente ao tempo. E é muito importante, muito, muito por demais importante quando a gente tenta responder uma pergunta dessa, o que é o hoje, o que é o antigamente, é que geralmente a gente pensa o antigamente por antigamente que está ao meu alcance. E esse antigamente ao meu alcance, isso é extremamente falho. Ainda mais porque as nossas experiências, elas são únicas, elas são singulares. Então, é possível que na experiência da minha família, na experiência que eu alcanço dos meus pais, dos meus avós, tinha um nível de dificuldade que outras pessoas não compartilharam. E tem algum tipo de facilidade que outras pessoas não compartilharam. E aí a gente pega o todo pela parte e aí isso sempre vai gerar uma análise extremamente falha. O que nós poderíamos dizer nesse tempo em que os meus olhos alcançam esse tempo dos meus pais, dos meus avós, e a gente faz uma análise se era mais fácil ou difícil no comparativo com hoje. E se nós compararmos a educação, tem como compararmos a educação dos filhos dos tempos bíblicos? Eu creio que hoje tem um ponto, que ele é diferente mesmo, que é o individualismo. Então a gente vive numa sociedade onde há uma decisão individual valorizada, então se tem o individualismo como valor. Então o grupo social ele é muito menor hoje do que em qualquer outro tempo da história. Então quando se fala de família, e esse convívio é dentro de uma casa fechada no espaço onde você tem poucos indivíduos. O tempo bíblico, as pessoas vivem em famílias muito grandes e famílias vivem juntas. Você tem um clã. Você tem uma tribo, então esse compartilhamento, essa vida coletiva é muito grande, o coletivo é muito forte. Fazia toda a diferença. Fazia completamente toda a diferença porque o impacto que aquela criança mal educada gera para o clã, para a tribo, para as famílias, é imediato. Então há uma responsabilização coletiva pela formação e pela manutenção dos valores do grupo. Hoje isso não acontece. Então se pensa nisso de uma maneira muito individual, que gera muita dificuldade. Então eu crio dentro do meu... Então a ausência do coletivo gera uma dificuldade maior. Mas há uma necessidade de a gente pontuar uma coisa. Quando nós estamos falando de educação cristã, nós estamos falando de uma atividade sobrenatural. Porque converter uma pessoa e educar uma pessoa tem o mesmo princípio. Quando nós trabalhamos para a conversão de um ser humano, nós trabalhamos para que um ser humano se transforme para ter um coração de adorador. Quando nós criamos um filho para ter um coração de adorador. Isso transcende o tempo, isso é uma atividade sobrenatural que necessita do poder do Espírito. Portanto, a educação de um adorador é impossível desde 7. Sempre é impossível, nesse sentido. Os desafios são diferentes. Nós temos aqui para conversar conosco o professor Wesley, que já esteve aqui em outro momento e agora volta. O professor Wesley é psicanalista, professor da Universidade Mackenzie, lida com questões como essa. Muito obrigado pela sua presença, te agradecemos muito por estar conosco aqui. E eu já começo fazendo essa pergunta, que é a pergunta para nós hoje. Hoje, dá para a gente ter um parâmetro e dimensionar, pensar, analisar? Temos indicadores para dizer das dificuldades que temos em educação de hoje comparado a tempos anteriores, professor? Seja bem-vindo. Boa tarde aos atores, aos telespectadores. É um prazer estar novamente nesse programa de importância única para discutir família, para discutir questões que garantam a nossa sobrevivência. Primeiro, eu não poderia deixar de falar de como começar o programa. Foi
com humor, com uma alegria sensacional, isso é contagiante. Em segundo lugar, como o pastor colocou a questão dos clãs, né, da formação das famílias tradicionais, que nós encontramos lá no Antigo Testamento, por exemplo, né? E aí olhar para hoje, né? Será que hoje é mais difícil criar as crianças? Eu acredito que hoje é mais difícil, porque hoje nós não temos um mundo só. Nós temos dois mundos, nós temos o mundo real e o mundo virtual, né? Eu vi as estatísticas que foram apresentadas e todas vão ao encontro do que eu penso. A linha da tecnologia, a linha do tempo da tecnologia, ela é muito mais rápida do que a linha do tempo da educação, a linha do tempo dos hábitos. Alguém falou aí de que numa família você não sabe se eles não conversam porque usam o celular ou usam o celular porque eles não conversam. A gente não sabe a dinâmica disso. Eles não têm uma boa relação, então eles usam o celular em casa. Eles não têm uma boa relação porque eles usam o celular em casa, né? Então a gente vê hoje, inclusive na própria televisão, na própria mídia, nas redes sociais, a gente vê questionamentos sobre isso. A gente vê o governo, vocês falaram de Estado também, governos proibindo o uso do celular. E aí, mais uma vez, o pastor, para mim, foi cirúrgico. Não adianta as leis. Antes da formação das leis, a gente olha para a sociologia e olha para a história da Bíblia, para a história bíblica. A gente sabe que antes das leis vem a questão moral. Então, não estamos em tempo de discutir as leis, mas sim em tempos de discutir as ações morais, o código de conduta, a ética, os valores. Também foi falado aí, programas ou aplicativos que são para pessoas com mais de 18 anos. Na verdade, elas não são para ninguém, né? Se a gente colocar num ponto de vista. A falta de respeito com o próximo. E se você falar, olha, não sou cristão, né? Eu não sou cristão, eu não me interesso por religião, então vamos para a antropologia. A questão do valor com o outro, a alteridade, a solidariedade, a equidade. Para onde foram esses valores? Vivemos uma sociedade efêmera, individualista, onde o sucesso e o fracasso dependem apenas de uma única pessoa. Nossas crianças, nossos adolescentes se relacionam com as redes sociais, conversam com pessoas que virtualmente trazem para elas valores, modas, costumes que elas nunca viram dentro de casa. Aí alguém pode falar para mim, olha, mas as mulheres também assumiram o mercado de trabalho, começaram a trabalhar, isso também dificultou, né, a criação das crianças, porque antigamente a maioria das mulheres ficava em casa. Mas a gente sabe que não, que o papel da mulher no trabalho, ter renda, é fundamental. A gente vê aí grande parte dos feminicídios, são mulheres que são dependentes, que ficam em casa. Elas precisam alcançar o mercado de trabalho também, então o problema não é esse. O problema é que nós temos dois mundos e nós temos que se preocupar com os dois. Recentemente teve um professor de psicologia social aqui, chamado Jonathan Haidt. Ele escreveu um livro chamado A Geração Ansiosa. E ele fala que é impressionante como a partir de 2010 criou-se o selfie, a inversão da câmera que volta para você. O quanto isso modificou o comportamento de alunas e jovens em escolas públicas nos Estados Unidos. Os meninos com videogame, com jogos, né? com o entretenimento. Não é que a gente é contra o entretenimento, mas esse mundo virtual está substituindo o real. E as consequências são gravíssimas, né? Professor, eu estou aqui impressionado porque você respondeu umas 8 perguntas que a gente... Mas, e eu queria agradecer exatamente por isso, porque como esse assunto ele vai se conectando um ao outro, a ponto de que a gente tenha
uma clareza para o problema. Gosto de uma frase, e quero te agradecer citando ela, de que a dor, a opressão, o problema começa a acabar quando você tem consciência dele. E nesse momento a gente vai começando a ver, temos um problema, não está tudo bem e podemos agir e acreditamos que a fé é possível. Aqui já vai meu muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter voltado, obrigado por ter disposto esse período da tarde, seu conhecimento compartilhado conosco, tanta gente está nos ouvindo que vai refletir agora. Obrigado, professor, e até uma próxima. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigada. Valeu, professor. Muito obrigado, viu? E você, quer participar com a gente do nosso Entre Família, fazendo com que ele continue sendo mais interativo e trazendo as suas dúvidas sobre esse assunto, ou quem sabe o que tem acontecido aí na sua casa também. Você acha que criar filhos hoje é mais difícil do que no passado? Ou não? Agora está mais fácil, está mais tranquilo? Conta pra gente, manda aí no 12983150249. A gente vai para o intervalo rápido e na volta a gente dá sequência nesse assunto. E aí, já mandou sua interação para cá? Manda aí, viu? Conversa com a gente, conta como foi a criação aí na sua infância e se você acha que no passado era mais fácil criar filhos do que agora, ou não. Quem sabe agora está sendo mais fácil do que no passado, tá bom? Manda aí sua interação. A Luciane Bonfim foi às ruas para saber com o povo como era, como é, se era mais fácil, difícil, enfim, vamos entender um pouquinho o que o pessoal nas ruas falam sobre esse assunto. Pode rodar o VT. Para quem nasceu na década de 80, 90 e até mesmo os anos 2000, sabe que esse chinelo aqui não era só um chinelo, mas era uma ferramenta de correção dos pais. A mãe já gritava assim, hoje o chinelo vai cantar. E o chinelo não só cantava, mas ele, ó, voava. Mas os tempos mudaram, né? E hoje em dia, especialistas afirmam que a melhor forma de corrigir uma criança é conversando com ela. Nós viemos aqui nas ruas de São Paulo para conversar com o pessoal e entender o que mudou da educação dos filhos de antigamente para hoje. É o que a gente vai descobrir. Eu acho que antigamente a gente aprendia um pouco de disciplina desde cedo. Hoje, infelizmente ou felizmente, né, é outro tempo. Eu vejo que as crianças não aprendem, assim, disciplina. Tudo pode, tudo é permitido. Os pais são manipulados pelos filhos. Eu acho que antigamente a autoridade dos pais era mais respeitada que hoje em dia. A conversa é muito importante, mas dar muitas opções, às vezes a criança não é maduro o suficiente para lidar com aquela liberdade, para lidar com tantas opções que é dada a elas hoje. Então, esses dias mesmo a gente estava comentando, sabe, em casa, com as minhas irmãs, o que a gente brincava na nossa época, até de namoro, sabe, assim, era totalmente diferente. A gente observa em tudo. Antigamente as pessoas saíam para fora, almoçavam juntas, uma olhava em direção da outra, conversava, a conversa era diferente. Hoje, né, você fala com o jovem, ele praticamente não te escuta, não te obedece. É tudo, é eu, e é isso. Fui criado numa geração que eu apanhava do meu pai. Quando eu fazia alguma coisa errada, eu apanhava, eu era corrigido. Tinha disciplina, eu tinha que obedecer meu pai, eu tinha que aprender a respeitar o mais velho, uma autoridade, alguém acima de mim. Eu não vejo essas coisas hoje em dia, tudo é muito largado, muito sem disciplina. Então eu acho que você não pode fazer uma nação com um povo que não tem respeito por autoridade ou pelo mais velho ou pela coisa certa. Tem um ditado italiano que fala que em tempos difíceis forjam-se homens duros. E nós temos agora uma facilidade total e nós só temos pessoas fracas. Eu fico com medo de que vai ser o nosso país no futuro com essas gerações que não respeitam, só sabem cobrar e querem ser atendidos, mas esquecem que o outro também tem direito. Falta disciplina. Então tem muita diferença. Antigamente, a senhora acha que tinha mais controle ali para cuidar e educar os seus filhos? Sim, muito mais controle. Hoje em dia, a televisão, as redes sociais, a vida moderna, o trabalho, né? Os pais acabam deixando as crianças por conta
de um celular, por conta de uma televisão ou por conta de uma babá que está sendo paga para manter aquela criança sob controle. Então, na realidade, muitos filhos hoje são criados por um celular, por uma televisão. Eu acho que a tecnologia veio para ajudar em muita coisa, mas em termos de educação dos filhos, não, porque os filhos não estão conseguindo colocar limite, né? Então, os filhos estão fazendo e querem mais, e eles conseguem manipular os pais. E os pais terminam cedendo, ou porque trabalham muito, ficam muito tempo fora de casa sem os filhos, ou porque a coisa mudou mesmo, né? Os pais não cobram muito dos filhos, os filhos cobram mais dos pais. Eles dão muitas coisas para os filhos, para eles terem a tranquilidade de vida hoje. Quais são os maiores desafios para educar um filho hoje? Eles não aceitam a cobrança, tem muitos que não aceitam a cobrança. Vai falar, eles querem ser dono do nariz deles mesmos, sabe? Assim, se você fala não, eles teima para que sim. Aí a gente fica até sem saída. Hoje em dia não dá para falar não muito até, sabia? Porque se fala não, fica nervoso, vira a cara, não quer falar com a gente. É assim, menina. Então a gente fica sem saída, eu acho dessa forma. Se você dá um tapa num filho, você corre risco até de ser presa, sendo mãe e pai. Você não pode mais fazer isso, tá certo? Eu sou contra a violência, né? Você ser violento com seu filho não é certo, mas você educar também com uma palmada, eu acho que não tem muito o que... Assim, você ser coagido, né, por uma justiça de você estar corrigindo seu filho. Sendo ele pequeno, ele precisa de ter educação, e a educação começa dentro de casa, né? Aí você deixa os outros educar, aí acaba educando errado, e quando chega em casa cheio de manias, cheio de costumes na escola, aí você acaba não tendo mais aquele controle. As redes sociais, a televisão, é um grande vilão, ao passo que você tem muita coisa boa, mas também destrói muitos lares. Criar um adulto saudável, física e mentalmente, é o maior desafio. Tá aí palavras da Cleucélia, isso, e o Ebert, o marido dela, que estão acompanhando a gente agora. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Conhecendo a TV Novo Tempo agora, viu, Darleide? Que legal. Um abraço, queridos. Ouvindo a todas essas pessoas, nos perguntávamos aqui, ninguém disse que hoje os tempos são melhores para educar os filhos. Eu não sei se por saudosismo, Aleixo, eu não sei se alguma coisa que nos move em direção ao passado, porque já o vivemos e o conhecemos, temos o registro e o domínio do que foi, ou por algum outro motivo, uma queixa tremenda dos dias de hoje. Eu até lembro de que outro dia acho que comentei por aqui, né, de que nós somos a última geração que obedeceu aos pais e a primeira que obedece aos filhos. Por quê? Bom, eu iria fazer dessa conversa aqui, aliás, dessa pergunta, uma conversa mais ampla com os meus amigos por ali, mas antes eu venho recebê-lo, Rizomara Guimarães, que é psicóloga e pedagoga, uma querida. Muito bom recebê-la aqui com o nosso chazinho de frutas vermelhas. Diante de tudo que você já ouviu e viu, passando aqui pelo Entre Família de hoje, o que mais te chama a atenção quando o assunto é esse relacionamento pais e filhos ser mais fácil ou mais difícil nos dias de hoje? É interessante quando você ouve falar sobre educação, cuidados, família, nos envolve. Porque você decidiu ser pai, você decidiu ser mãe. E eu também fui filha. Então, quando você se depara com essas eu posso falar, motivações ou intuições, ou que Deus quis que fosse dessa forma, nos assusta. Eu falo para você que eu nasci num contexto muito diferente e eu fico assustada, mas ao mesmo tempo eu gosto de lembrar o cuidado que os meus pais tiveram para que eu pudesse ter a melhor educação. E falar sobre isso não é fácil, porque cada cabeça é uma sentença e é um mundo diferenciado. Pelo que você recebeu, pelo que a vida te trouxe e também pelas orientações que você recebeu, seja no lar, na igreja, nas escolhas. Mas o que você disse significa pensar que hoje nós temos mais dificuldades em relação aos desafios novos e muitas vezes
justamente desconhecidos pelos pais. Ou seja, nós fomos educados de uma maneira, nós tínhamos um tipo de tecnologia com a qual nós lidávamos, um tipo de experiência daquele momento. As coisas mudaram, nos tornamos pais para este tempo, temos filhos com novos desafios, novas tecnologias, nova maneira de ler o mundo, de entender o mundo. Nesse processo, nós tivemos perdas ou ganhos. Você, enquanto psicóloga e educadora, está em sala de aula com os pais, pode mensurar de como era ser, por exemplo, professora nos dias passados para agora, no que diz respeito, em especial, à presença e autoridade dos pais? Sim, há uma diferença enorme e uma margem que, se você não prestar atenção, você se confunde. Porque ao mesmo tempo que eu digo que a educação que eu recebi da minha mãe, da minha professora, a convivência, aquilo me impactava. E eu sabia pelo olhar da minha mãe se eu estava agradando ou não, se eu estava obedecendo ou não. Trazendo agora para a educação moderna, você não pode simplesmente acreditar que aquilo é possível. Por quê? Porque há muita distração, há muita falta de consciência de fato do que você é, do que você se tornou, do que aquilo te trouxe como pessoa. Quando eu entendo isso, eu posso voltar no passado e trazer de volta todos aqueles ensinamentos, ou simplesmente eu posso descartar. Você tem alguma queixa em relação à autoridade dos pais? Sim. Enquanto terapeuta, isso impacta até na saúde mental, no desenvolvimento em todos os sentidos. Sim. Os pais se perderam na educação dos filhos em termos de autoridade, de serem eles a última palavra, de manter o prumo da família. Faz falta ou ainda é presente e pleno? É presente porque aquilo me trazia uma segurança, porque eles estavam me mostrando o caminho. Eu não sabia o caminho. Mas, por outro lado, eu tinha distrações, eu tinha outros estímulos. E essas distrações me faziam até achar que o meu pai estava sendo muito severo, muito chato. Nossa, por que ele está fazendo isso? Eu sou uma criança indefesa, mas eu não era indefesa e eu também não era vítima. Então, quando você se coloca nesse papel, você até esquece o que eles te trouxeram de bom. Até mesmo porque eles me ofereceram o que eles tinham. É verdade. Então, quando eu me coloco no lugar dos meus pais, que eu uso a empatia, aquilo faz eu refletir. Que, de fato, trazendo assim para a geração, na criação de Jesus, por exemplo, ele tinha ali uma oportunidade de ser criado pelos seus pais. Ele era o filho de Deus, mas ele tinha também uma dose especial de amor, de carinho, de um ser humano. Então, quando isso, eu passei a entender isso para ensinar as minhas filhas, eu precisava trazer isso de volta, porque a autoridade era necessária. Mas eu não sabia lidar naquela época, porque eu achava que era um autoritarismo. Por que ele está fazendo isso comigo? Eu tenho os meus direitos, mas eu esquecia dos meus deveres. E quando eu esqueço desses meus deveres, eu entro num mundo muito maior e esquecer quem de fato é a minha base. Quem é a nossa base? Ou seja, é um aprendizado contínuo e nada vai além do nosso aprendizado com Jesus, né? E a base, Darleide, eu não posso esquecer desses ensinamentos. Sim, claro. A gente continua aqui na nossa conversa, porque tem mais um recadinho chegando agora com o pastor Robson Aleixo. Uma pergunta muito, muito, muito importante, não dá para diminuir a importância dela. Não é primeiro perguntar quem está sendo educado, também não é primeiro perguntar quem está educando. A pergunta é para que se está educando. Porque quando a gente fala de educação, a gente tem que medir o sucesso da educação a partir daqueles objetivos que a educação tem. Então, por exemplo, eu quero educar para formar um cidadão. Pode ser que esse cidadão seja bem formado, ele tenha uma relação muito importante com o Estado, mas ela tem uma péssima com a igreja. É possível ensinar e educar crianças que sejam fofinhas, com bochechinhas gostosas de apertar, que falam bom dia, boa tarde, por favor, dá licença, obrigado. Mas elas são horríveis em formar outro tipo de relacionamento.
quando você se propõe a educar, deve-se pensar qual é o objetivo da educação, quais respostas essa pessoa vai entregar sozinha. Sabe, isso é tão importante, conforme eu digo, porque todas as nossas atitudes, elas têm consequências eternas. Hoje, você tem uma relação de educação para com seus filhos, pode se questionar se hoje é mais difícil ou se é mais fácil. Mas a grande pergunta a ser respondida é, na eternidade, quais gerações vão se encontrar? Você pode pensar que a educação dos seus avós foi diferente da sua, a educação dos seus filhos e seus netos serão diferentes. A pergunta, portanto, a ser respondida é: os seus avós e os seus filhos vão se encontrar no céu? Isso é importante e isso depende de decisões tomadas aqui e da concepção que a gente faz do todo, do amplo. Quando você é convidado a pensar com mais profundidade, a se informar, a se inteirar sobre coisas que passam dos muros da sua casa, nós não estamos falando de pouca coisa. Nós estamos falando de algo que está ali ocupando e decidindo e gerando futuro em cada partícula da sua vida. Revista Esperança, Novo Tempo, Céu e Inferno, olha só como é importante, porque chega a muitas dimensões. Pergunta que você deve fazer sobre a sua casa, os seus amigos, o seu cônjuge, como que você hoje decide nos aspectos da sua vida, como será a sua eternidade. Como essas decisões devem ser colocadas, o que a Bíblia diz sobre isso. Quando a gente fala de salvação, salvação passa por educação também? Parece que sim. Outras perguntas estão lá presentes, sendo colocadas para você como provocação, mas não te deixa só na provocação, não. Ela responde também. Não perca essa oportunidade. Vou falar para você aí, para o seu coração. Não perca essa oportunidade. Se informe sobre algo que é eterno. Liga para a gente, vem conversar com a gente. Nós vamos ter o maior prazer de te atender, pegar seu endereço e mandar gratuitamente essa revista. 0 operadora 12 21 27 3121 é o telefone da Escola Bíblica da Novo Tempo. Você tem esse e outros materiais se você quiser, se você está interessado, está preocupado. Por exemplo, se você quiser saber sobre educação de filhos especificamente, tem lá também, por exemplo, a revista Pais Preparados. Está lá, você pode pedir, peça a sua revista, ela chegará até você. Quer que eu repita o telefone? 21 27 3121 e o nosso código de área aqui é 12. Repetindo, é totalmente de graça, sim. Pois é, tá esperando o quê? Entre em contato com a gente agora, o telefone já foi dado, foram dadas várias sugestões para você também. Então entre em contato, peça a revista Esperança, Novo Tempo, Céu ou Inferno, ou um leque de materiais que a gente tem na Escola Bíblica, tá bom? Intervalo rapidinho, enquanto você pede a sua revista e daqui a pouco estamos de volta. Meus amores, os filhos de hoje são mais difíceis do que os filhos de antigamente, que no caso, os filhos de antigamente eram também você, né? Era também você. Acha mais difícil educar nos dias de agora? Falta autoridade dos pais? Os filhos são desobedientes? Ah, que meninos difíceis! E que os pais são o quê? Essa é a conversa, interage com a gente, manda o que você quer dizer sobre no nosso WhatsApp, 983-1502-49. Agora eu e a Rizomara aqui do chá, direto para a sala, para a gente continuar essa conversa por aqui. Vem cá, minha amiga, para a gente começar a pensar mais profundamente ainda no que vem a seguir, nessa discussão boa sobre educação dos filhos. Pensar na educação dos filhos é pensar nos pais, né, Alixo? Os pais de hoje são mais difíceis que os pais de antigamente. Eu queria rapidamente pontuar que a educação não é uma atividade isolada, ela é uma atividade social. E não existe atividade social que não se relaciona com os outros itens que compõem uma sociedade em um tempo. Então, uma educação estritamente no formato que era 50 anos atrás, ela preparará pessoas incapazes de viver nessa sociedade, a despeito do que a gente pensa como valor. Então, por exemplo, a gente fala da concepção de autoridade. A concepção de autoridade ela foi alterada no nosso modelo social desse século verticalmente. Ela muda verticalmente. A ideia de autoridade ela muda tudo. Então, ela foi demolida, ela foi mudada. O que aconteceu com a ideia de autoridade nesses últimos tempos, de lá para cá? A construção de um modelo, de um paradigma de civilização, ele é um monte de elementos, uma porção de conjuntos operando simultaneamente, sincronicamente. Então você tem uma cultura que se relaciona com valores sociais, que se relaciona com a religiosidade, que se relaciona com as relações de trabalho, que se relaciona com os desejos. Então elas estão todas ali, elas não estão em conflito. Nós podemos ter como cristãos valores que conflitam com tudo isso juntos,
mas elas estão funcionando. Então, a educação de hoje, ela é uma educação para a maneira como o mundo escolheu viver hoje. Porque a gente for pensar os índices sociais pura e exclusivamente, elas não levam uma educação fracassada. Porque, por exemplo, quais eram os índices de violência 60 anos atrás e os de hoje? Porque a gente está pensando de educação para uma sociedade. Quais eram os índices e indicadores de saúde no que diz respeito a decisões do indivíduo em relação a hoje? Elas progrediram ou diminuíram? Então, tem muitos elementos hoje que eles vão dizer para você que a educação de hoje ela é eficiente para esse modelo. Moralmente é uma outra discussão, mas não dá para você pensar que você vai transportar o modelo de educação para uma sociedade no futuro, porque aquela sociedade que existe não existe mais. Simples assim. Eu perguntaria, Binal, mas a Maíra não vai deixar porque não tem mais tempo, mas eu perguntaria, se nós pegamos os números, os índices de violência de 60 anos, comparado com os índices de violência de hoje, claro, levando em conta alguns fatores, como, por exemplo, o número geral da população, enfim. Mas nós tínhamos menos do que temos hoje, obviamente. Hoje nós temos uma população num retrato mais ampliado que é muito mais violenta, Sim. tem muito mais crimes, tem muito mais sofrimento em relação à segurança. Se isso sinalizar algum tipo de educação, enquanto favorável e desfavorável, então a educação não teria melhorado? São esses indicadores que a gente tem que entender para dizer o que melhorou e o que piorou. Então não melhorou? Então, exatamente. Nós falamos assim, a educação ou antigamente era assim ou era assim. Não, a gente tem que ver o resultado. O resultado hoje está horroroso. Exatamente. Aí você vê, se o resultado está está afrouxando demais. Se o resultado está horroroso, ok. Então a gente pode responder a pergunta. Ela era mais confortável para mim ou não? Essa resposta ela é imparcial. Os pais fracos de hoje é resultado dos E os pais são fracos hoje? Não. Exatamente. Os pais de hoje são os pais de hoje. E sim, mas o que se diz, né? Os pais de hoje, até em algumas reportagens, na reportagem ele mesmo trouxe, né? Que os pais de hoje não estão mais rígidos, não estão mais... disciplinam como antes, tem autoridade. Então é sinal de que por exemplo, os meus pais erraram na minha criação, ou será que não? Eu estou tendo uma visão diferente disso. E essa escolha desses parâmetros nos chamam a atenção de uma forma muito clara. Eu estou vendo que o meu filho está se comportando de uma maneira inadequada. Isso. Essa base está sendo pautada em quê? Nós temos o lobo frontal, que ele é responsável pelas nossas emoções e principalmente pelo comportamento. O que você coloca dentro, essas informações, o que ele recebe, esses estímulos. Uma criança, se ela não for estimulada a fazer o que ela quer, se ela não estiver pinotando o tempo todo, se ela não estiver sendo atenção gerada. Eu sou professora de 23 aluninhos da educação infantil. E nós fizemos um piquenique esses dias. E nós servimos a todos. E eles não paravam. Eu falei assim, agora vamos parar que eu preciso tomar um copo com água. Professora. E eles não conseguem ter aquele momento de parar, porque sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Esses estímulos, eles nos levam a perceber que não existe mais uma prática de percepção. Eu como pessoa, eu como pai, eu como mãe, qual é o meu papel? Em quem eu estou me espelhando? De onde vem a minha inspiração? O pastor falou algo interessante. Os parâmetros que te norteia. Quem é o Deus que tu serve? Quem é as pessoas que você chama na sua casa? Quem está ao seu redor? Você está numa fazenda? Você está em que local? Os seus filhos estão tendo contato com o quê? Essa terceirização de pessoas que vão cuidar dos meus filhos. Então, eu não estou atento para isso. E a Bíblia fala claramente, ele ordena. Deus ordena. Quando nós estivermos falando com os nossos filhos, é sempre, ao acordar, ao andar pelo caminho, você tem que sussurrar e dizer, meu filho, vamos retomar aquela conversa? Esse comportamento aqui não foi legal, mas nós estamos deixando para lá. É por isso que a diferença, quando o pai chamava ali para uma DR, senta aqui, ele não deixava passar. E hoje assim, não, deixa meu filho, ele está naquela fase difícil. Mas ele se exime porque ele não está na hora que deveria falar e outras horas nem está para perceber o comportamento do filho de fato. Essa ausência. É uma ausência. E aí vem a questão, como nós podemos, o que nós podemos fazer para
mudar essa realidade? Vamos lá, jogando aqui na tela alguns fatores para construir essa obediência. Respeite a fase que seu filho está. Vamos começando por esse tópico, então. Lembrando que nós estávamos falando até agora mais direcionado a quantos pais precisam se educar, se reeducar, se perceber enquanto pai, figura central, mãe, figuras centrais na condução desses filhos. Vamos entrar agora no que diz respeito a comportamentos, que foi bem dito agora pela Rizomara. Vamos pensar comportamento. O que a gente espera de uma criança em determinada idade? E aí nós temos alguns outros passos para darmos a seguir, tá bom? Vamos ao primeiro, respeitar a fase que seu filho está. Começar aqui pelo Aleixo e depois a Rizomara soma junto. Vou dizer uma frase curta e, assim, fundamental. Quando a gente fala de obediência, o educador tem que ter uma consciência que não é popular. Obedecer você é a melhor coisa que alguém pode fazer. Porque se isso não for uma consciência profunda, tipo, me obedecer pode ser bom ou não, sai da frente. Sai da frente, porque uma pessoa inteligente vai decidir não obedecer você. Então, a pessoa que se coloca para educar para a obediência, ele tem que ser alguém de honra para ser obedecido. Simples assim, porque tem pessoas que, se forem obedecidas, o mundo fica caótico. Tem uma concepção de perfeição na Bíblia que eu acho que ela é perfeita. Eu gosto desse exemplo. Quando minha filha nasceu, me ligaram e falaram: e aí, como que ela é? Careca, banguela, não anda, não tem controle sobre xixi nem cocô. Perfeita. Minha filha tem 12 anos, vai fazer 13. Essa definição para ela agora não cabe. Portanto, o que é perfeito com 12 anos não é perfeito com um mês. Então, o que você espera de obediência de um adolescente, ele é necessariamente diferente como parâmetro para um indicador do que você espera de uma criança com 3, 4 anos e assim por diante. Acontece que, para você acompanhar todas as fases dessa criança, você precisa ter tempo. Uhum. Em que momento isso se dá? E muitas vezes eu fico triste porque eu percebo que eu como mãe também, perdemos muitas fases da vida dos nossos filhos. E aí você olha e diz assim, mas por que essa criança está com esse comportamento? É filha só da mãe. Não, puxou para a sua família. E aí começa aquela discussão engraçada, mas não é engraçado. Sabe por que não é engraçado? Porque nós recebemos de Deus essa dádiva. Filhos são heranças do Senhor e nós iremos devolvê-los para Deus. Como que nós vamos devolver esses filhos? Como que eu vou falar de comportamento para o meu filho se eu também não sou regulado? A autorregulação fala sobre isso. Para eu falar de que Deus é amor, eu preciso amar. Para eu falar de obediência, porque a obediência conduz à felicidade, eu não estou obedecendo nem a Deus eu estou obedecendo, porque Ele ordena que nós sejamos obedientes a Ele em todos os momentos, honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? Como é que eu explico para uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, ela já entende? Como que eu explico que ela tem que honrar a mãe? Ela precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Quando ela tem essa percepção de Deus, ela para e você não vai ensinar só na sua fala. Lembra que o Deuteronômio falou? Ao acordar, andar pelo caminho, aproveitar o que Deus nos deu como ciência, natureza, pisar no chão, as folhas, elas não precisam ser regadas por mim. E de novo, a gente toca na necessidade de pais presentes, de pessoas presentes. Quando o Aleixo trazia antes a nossa contemplação de como era nos tempos bíblicos, que se estendeu por muitos anos, de ser o clã, o grupo social, a tribo, quem estava responsável pela educação, todos juntos, poderia ser não só o pai ou só a mãe ensinando de manhã, mas se ele ia para a escola, o professor estava ensinando o caminho. Se estava com os amiguinhos brincando, estava alguém ali do lado ensinando também o caminho. Todos ensinavam o caminho. Mas o que a gente faz nos dias de hoje se os caminhos são tão diferentes? Você tem um filho em que você o ensina a comer de determinada maneira. Olha, filha, não come açúcar, não come chocolates, enfim, é vegetariano, mas a comunidade não ajuda. A comunidade tem outra ideia. O que tem? Qual o problema? E dá um bife escondido, dá um chocolate escondido, quer dizer, você já não conta mais com esse apoio da sociedade.
Então a gente está falando de algo que torna mais difícil ainda você educar seus filhos até nessa dinâmica. Aí não tem o pai nem a mãe porque eles estão ocupados, trabalhando, distraídos, o que quer que seja. Mas a gente precisa aqui avançar nessa conversa boa, respeitar a fase, então nós já consideramos o que vem. O próximo é não permitir argumentos. Não permita argumentos sem exceções, ou melhor, nem exceções, né? O que significaria dizer também as evasivas, as desculpinhas, né? Toda colocação do pai é dar uma desculpa, não aceitar as desculpas dos filhos. O que seria isso, Aleixo? Eu vou usar o exemplo do mandamento. A estrutura com que Deus ordena, ela é uma estrutura a ser copiada, mesmo porque você está bem no centro do mandamento. As tábuas da lei, se elas sendo divididas da maneira como a gente pode entender, assim, 5 e 5, as primeiros 5 são transmissão de autoridade. Deus deu, e a transmissão dos primeiros 4 mandamentos está no 5º. Então, todos os primeiros 5 mandamentos falam sobre autoridade, sobre a pessoa. Aí depois você tem a relação com o próximo. Mas veja, ele fala assim, eu sou o Senhor que te tirei do Egito, da casa da servidão. O mandamento não começa falando sobre você. O mandamento começa falando sobre ele. Não faça, não faça, não faça. Porque quando ele ordena dessa forma, ele distingue quem é o que honra e quem é que tem que ser honrado. Ele distingue, deixa bem claro quem é senhor, quem é servo, quem manda, quem obedece, quem é pai, quem é filho. Se essa distinção não acontecer, não há nem por que fazer as outras coisas. Então, por exemplo, quem justifica é o liderado, não o líder. Líder não justifica, porque senão ele não é líder. Então, o pastor não pergunta para a ovelha para onde ela quer ir. Ele mostra o caminho. Ele é seguido e ponto. E essa ovelha sabe porque ela teme e ela sabe porque é a melhor coisa a ser feita. Então, quando a gente começa uma construção e há uma argumentação ali, esse conflito não é, essa conversa não é sobre autoridade. Essa conversa é sobre quem dialoga mais. Quem tem mais argumento. Quem tem mais argumento. Então, se argumentou, a questão não é mais de autoridade. E se desconstruir a autoridade, você não é mais pai. Isso significaria dizer, Rizomara, que não tem espaço para dialogar? Primeiro definir papéis. Né? Que é o papel do pai, da mãe, do filho, da professora, dos avós, né? Dos tios, porque todo mundo quer participar na educação. Como a Darleide falou, a comunidade está cheia de boas intenções, né? Mas essas boas intenções, elas partem de que princípio? Nós precisamos definir a nossa base. Nós precisamos definir quem é o nosso Senhor, a quem nós servimos. Nós devemos definir qual é a vida que a gente quer tomar, uma qualidade de vida, de que forma, que ensino os meus filhos querem, eu preciso ter. Eu quero falar, o pastor falou aqui da lei, eu quero falar sobre o maná. Vocês lembram? O povo de Israel havia saído da escravidão, é o que eles mais queriam. E agora eles estavam sendo guiados por Deus. Quem era o líder? Deus. Quem estava ajudando ali? Moisés, pobre Moisés. Nossa, eu quero encontrar Moisés no céu para conversar, ter uma falinha especial com ele. E era difícil, porque eles estavam cercados de grandes tribulações e agora eles estavam sendo guiados por Deus. O próprio Deus ali, pastor, falando com eles. Em determinado momento, eles precisavam de comida, estavam com saudades das panelas do Egito. Mas o Senhor proveu, porque o Senhor sempre provê. Quando nós oramos, e um pai e uma mãe, quando ora pelo seu filho, o Senhor atende. Quando isso aconteceu, Deus providenciou o maná, mas Ele deixou as instruções para receber esse maná. Eles deveriam ir e pegar a porção do dia. Mas sabe o que aconteceu com os espertinhos? E eu quero colocar aí a fala também das crianças, que elas são muito, entre aspas, espertas. E elas sabem até os limites que os pais podem ceder. E Deus falou assim, vocês vão e pegam uma porção. Eles foram lá e pegavam maná para 3 dias. Sabe o que acontecia com aquele maná? Estragava. E aí eles ficavam chateados com Deus, mas a ordem era clara. A regra é clara. Se mantinha a regra. Se mantinha a regra. Os filhos não tinham o poder de mudar a regra e ainda assim eles até tentavam a consequência positiva. Amiga, tem uma interação que chega a hora para se somar aqui com as nossas falas. Colocar lenha na fogueira, hein? O Darlan Tolotti, assim, qual é a opinião de vocês sobre a criação de filhos em lares diferentes? Lares diferentes?
Quem sabe os pais separados, né? Pais separados. Vamos fazer assim, Darlan, nós vamos para o intervalo para você ficar aí na audiência, não nos deixa e no retorno a gente vai falar sobre isso aqui, que é uma pergunta ótima. Manda a sua interação para a gente e a gente continua juntinho no seu Entre Família. Pede a revista Céu ou Inferno. Continue aprendendo sobre Bíblia, sobre educação do céu para você e para sua família. 0 operadora 12 21 27 31 21. Até já. Darlan, você que mandou aquela perguntinha pelo nosso WhatsApp 983150249, volta para cá que a gente vai te responder agora. Só rememorando, ele até ampliou a pergunta. Qual é a opinião de vocês sobre a criação de filhos em lares diferentes? Existe um formato mais adequado, sabendo que nem sempre um dos lados está de acordo com os princípios e valores do outro, mãe versus pai? Obrigada, Darlan. E aí? Rizomara? Vai, Rizomara. Vejam só, quando você coloca uma criança para decidir algo que era para os pais terem decidido anteriormente, eu acho injusto. Porque ela foi colocada numa situação que ela não queria. E agora, quem tem razão? Quando casa diz assim, uma única carne, um único pensamento, mas com o passar do tempo, isso se dilui. Então agora ela está numa situação que não é favorável para ela. Um gosta de princípios, valores, o outro diz assim, mas se deixar para lá tá tudo bem. Confunde a cabeça da criança. Nós vamos responder por essas causas. Você, pai e mãe, precisa ficar muito atento nas situações que você está colocando o seu filho de risco e muitas vezes de perder muitas coisas que você poderia ter ensinado naquele momento exato. E agora ele está ali com uma cabeça dividida. E aí, a gente vai requerer dos pais maturidade para se alinharem entre eles adultos para não perturbar essa criança em desenvolvimento. E está em fase de desenvolvimento. Então aí cabe aos pais sentar e falar o que nós estamos fazendo de fato. Essa não é uma carga da criança, é uma carga que precisa ser conversada e considerada. E colocar a mão na consciência que o seu papel era de proteger essa criança, ensinar o amor. E essa forma de dividir está certo e errado, isso não é correto. E a criança muitas vezes acho que vai seguir, talvez pelo instinto, mas pela facilidade. Se minha mãe é mais flexível, então vou seguir mais o que ela traz aqui. Se meu pai é mais flexível, então vou mais pelo que ele está fazendo. Às vezes a criança faz até um jogo, diz, mas o meu pai diz que sim, mas a minha mãe diz que sim, do que lhe é favorável, né? E Darleide, não estão nem falando a mesma linguagem, porque já estão em lugares separados, mentalidades. Como que isso vai ser possível? Torne a obediência um hábito. A obediência é um estado do ser. Obediência é um estado do ser. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia usa a palavra temor muitas vezes. A tradução para a palavra temor no Novo Testamento é do grego phobos. Phobos de fobia. É medo mesmo. Mas a gente tem que entender esse medo porque o medo normal, carnal, mundano, é o medo que faz você correr de. O medo, o temor do Senhor é o que faz você correr para. Então você tem medo de não estar perto dele. Tem medo de não viver como ele quer que viva. Então é uma consciência de diferença. Então uma pessoa que teme ao Senhor, ela vive em obediência. Ela regulamenta, organiza a sua vida e seu pensamento pela lei. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita do dia e de noite. Portanto, a obediência é uma forma de pensar, é uma forma de viver, uma forma de ler o mundo, é um traçar o caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O Salmo 119 é o salmo que fala só sobre a lei. E quando ele vai falar sobre lei, fala lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a iluminação com que ele vê o mundo no que não conseguiria ver fora isso, é a obediência. Gente, e a gente precisa levar em conta, em primeiro lugar, que ensinar os filhos a obedecer é ensinar os filhos a obedecer a Deus. Quando filhos aprendem a obedecer os seus pais, filho aprende a obedecer a Deus da maneira prática para o que é subjetivo.
As crianças não veem a Deus, como nós também não vemos a Deus, mas nós já temos compreensão porque nós saímos do lúdico, fomos para o concreto, de acordo com a fase que, obviamente, nos fora dada a possibilidade de existir nelas. Mas se você não trabalha a obediência nos seus filhos, no sentido do amor, da bondade, da graça, da misericórdia, revelando a Deus na sua exigência de obediência, você está implicado em não ter ensinado o seu filho a obedecer a Deus, aquele que não se vê, mas é Deus, entende? E Darleide, é muito fácil você dizer, filho, obedece. E ele vai olhar para você, mas o meu pai obedece a Deus? Ele lê as palavras certas que Deus fala sobre obediência? Para mim, Darleide, o exemplo, para mim, ele é o maior de tudo. É fácil falar, mas é bom ficar na minha zona de conforto e falar para o meu filho obedecer, que de fato eu não estou obedecendo. Então, isso é bem difícil de entender. Bem colocado. Verdade. Ela que prometeu voltar, ela está de volta. Josemara Mai, Mais Info, parte 2. O que você traz aí pra gente, Josi? Voltei, prometi e estou aqui, viu? E trouxe um verso da Bíblia que dá o que falar. Aquele que eu comentei no começo. Sabia. Os pais usam como explicação, já justificativa, e os filhos tentam entender o que significa isso. Pastor, conta pra gente. Qual o significado do versículo, no caso, Provérbios 23:13? Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. O que significa, pastor? E aí? Eu vou colocar umas bases para você que está assistindo pensar e você vai chegar a uma conclusão sólida. Quando o homem se torna mau, significa que ele se tornou egoísta. O centro de tudo é ele. Uma pessoa egoísta não pode viver onde tudo está organizado para ele, porque ele vai implodir no seu próprio egoísmo. Portanto, a partir do momento que o homem se tornou mau, Deus começou a falar para ele assim, ó, a natureza não vai jogar a seu favor, porque você vai querer que tudo jogue a seu favor. E aí ele olha para Eva e fala assim, seu marido muitas vezes vai ter um desejo diferente do seu. Por quê? Porque você vai querer que tudo seja conforme o seu desejo. E ele vai colocando impedimentos em todas as áreas da vida para que o nosso egoísmo não cresça sem limites. Um desses impedimentos, por incrível que pareça, é o egoísmo de outro. Mas a gente tem impedimentos no mundo. O mundo não se torna um mundo hostil simplesmente porque o pecado faz isso. O mundo se torna hostil porque a graça de Deus impede que o mal cresça sem limites. Então isso é muito importante. Quando a gente fala de disciplina, é você colocar uma barreira no crescimento do egoísmo. E por que isso parece tão estranho? Porque se criou popularmente uma ideia de que criancinha é anjo. E a Bíblia fala, não. Todo ser humano nasce egoísta. Todo ser humano. Ele é, por natureza, egoísta. E se você deixar uma criança crescer e pensar tudo que ela pensa, ela se torna um monstro. Então, quando você diz assim, coloque limites, e a disciplina é colocar formato. E dar a consciência de que todas as nossas ações têm consequência. Porque se ele não entender a disciplina quando ele é criança, ele vai entender a prisão quando ele é adulto. Ele vai entender o tiro do outro que é adulto e a violência do outro. Portanto, as pessoas devem se desenvolver sabendo que as ações trazem consequências. Ela não pode descobrir isso quando ele tem 18 anos de idade e sai de casa. Então, ele não está, e essa aí é o acento da pergunta, ele não está dizendo que limite, que disciplina é um castigo físico. Ele está falando que você disciplinar é colocar uma barreira e colocar uma ação que dê para ele a noção de que ações têm consequência. Ou seja, Deus pune? Pune. Ele pune, ele deixa bem claro que se ele não punir você agora com um beliscão, você vai ser punido com fogo eterno depois. Então é para que o fogo eterno não te alcance que aquilo acontece com você antes. A relação com os filhos é a mesma coisa. Uma coisa muito importante se o amor não foi demonstrado antes, ele fica muito difícil de ser compreendido somente nessa ação. Ou seja, Deus não está presente normalmente quando ele pune. Ele está presente em todos os momentos da vida e é por isso que a gente deve seguir. Mas a vara que se bate na ovelha e a vara que se bate numa criança? Então a gente tem que entender quando fala de vara e seu cajado, é que ali o texto é todo usando a vida da ovelha como ilustração. Então veja, se você falar que aquela vara que bateu na ovelha
é necessariamente aquele pedaço de pau, varinha de marmelo, de cordão, você tem que entender também que seu filho é uma ovelha, que seu filho pasta e tudo isso aí. Então tem que aplicar aquilo ali num contexto de um ser humano. E o cajado, na questão do pastor, ele tinha aquele gancho para trazê-la de volta quando ela estava no aprisco. Exatamente. Não era só de castigar. São dois instrumentos que andam juntos. Cuidado, disciplina. Cuidado, disciplina. Repreensão. Disciplina também como repreensão. Mas é vara e cajado. Parou. Não é só vara e não é só cajado. É vara e cajado. Agora lembrando, ali a vara, no caso da ovelha, você não vai dialogar com a ovelha. Seu filho não é uma ovelha. É uma criaturinha mais sofisticada, né? Ô, Josemara, muito obrigada. Volte sempre trazendo suas perguntas maravilhosas. Eu agradeço, também. Viu? Eu descobri que não é chinelo, não é cinto, nem vara, é disciplina, minha gente. Isso. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau. Valeu, Jô. Participações aqui, ó. Jorge Cardoso de Porto Alegre. Nos dias atuais é muito mais difícil educar um filho por conta das redes sociais que distorcem os valores de nossas crianças. Tenho 48 anos. No meu tempo, se eu olhasse atravessado ou desse uma resposta dizendo o quê, já era motivo para ser repreendido. Era sim, era sim, senhor, ou não senhor. Cuidado aí pra gente não colocar tudo na conta das redes sociais, viu? Olha quem está chegou. por aqui. Ai. Eliane, minha humilde opinião é que está mais fácil em um aspecto, o acesso à informação. Hoje temos mais acesso a informações relacionadas à educação e emoções. Por outro lado, as influências tornam, sim, a criação mais difícil. Com certeza. Muito bem, tem mais uma interação aqui com a gente agora da Iracema, dizendo o quê? Sim, com certeza, tudo mudou. A visão de criação dos pais é muito liberal e os filhos imediatistas e exigentes. A internet livre é um dos principais motivos. Então, menino... Bruna Monique, de São José dos Pinhais, lá no Paraná. Eu acredito que o maior erro na criação dos filhos hoje está nos pais, porque os filhos são moldados da maneira que os pais os educam. Então, se o filho se mostra autoritário ou acha que ele é quem manda, quando criança faz isso e não é corrigido. Isso vai se repetir até que não haja mais controle ou até que seja difícil mudar algo que virou hábito. Então, eu acho que se os pais se posicionassem como pais de verdade, à luz da palavra, as coisas não estariam como estão. Muito bem, obrigada, meus amores. Obrigado, gente. Riso, palavrinha final, tipo frase de... fechamento. A obediência conduz à felicidade. Eu não estou falando só obediência para as crianças. Nós estamos falando de obediência também para os pais. Amor a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo. Nós vamos amar os nossos filhos e querer que eles recebam o céu também através da minha obediência, das minhas renúncias, do cuidado de andar pelo caminho. E nós temos isso diariamente. Essa consciência. Obrigada. Que Deus nos abençoe a entender isso e seremos pais e filhos felizes. Obrigada, Rizomara. As redes sociais aparecem na tela, viu? E obrigado a você, Anjo da Esperança, por fazer mais um programa acontecer. Deus continue abençoando a sua vida e, através de você, abençoando a vida de muitas outras pessoas também. Quer ser um Anjo da Esperança? Entre em contato com a nossa equipe ou já faça sua doação agora mesmo, através da chave Pix que aparece na sua tela. É o e-mail anjos@novotempo.com. Seja você também um mensageiro de esperança. Olha, se a gente pensar agora de tempos difíceis para ser educados, para educar filhos, eu não sei se eu consigo achar um tempo mais difícil do que Noé enfrentou. Se você for pensar, a descrição lá é de que o pensamento do ser humano era mau continuamente. É um mundo mau, um mundo que alcançou a tampa, o limite da tolerância divina. Muitas vezes algumas pessoas falam assim, a gente hoje está pior que nos dias de Noé. Não está, porque esse limite, a régua de Deus não se moveu. Portanto, Deus não ficou hoje mais tolerante com o mal do que ele era no passado. Não estamos. Noé enfrentou e criou filhos num mundo muito, incomparavelmente pior do que o nosso. Mas ali tem algumas lições para a gente. A primeira são as datas. No ano 480 da vida de Noé, Deus chegou para ele e falou para ele assim, Noé, eu te dou uma missão, você vai construir uma arca. E depois ele fez uma promessa, entrará na arca, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. O próximo texto diz que no ano 500 da vida de Noé, nasceram seus filhos, Sem, Cão e Jafé. Isso significa que quando Noé colocou a primeira tábua
alinhou o primeiro projeto, colocou ali, começou a obedecer o projeto de Deus, ele construiu a arca na certeza que lá estariam os filhos que ele não tinha. Porque os filhos dele nasceram 20 anos depois, e já fazia 20 anos que ele estava construindo a arca, quando o primeiro filho dele nasceu. Isso para você e para mim é muito importante. Significa que o projeto de Deus para os nossos filhos não começou com a gente. Deus tem um plano para a educação dos nossos filhos e a gente não precisa se responsabilizar pelo poder. Nós devemos ser obedientes a Deus e crer na graça dele para a salvação dos nossos filhos, como ele o é. Então, na estratégia de Deus para salvar o seu filho está você. Você é uma peça no plano de Deus para colocar os seus filhos sob os cuidados dele. No ano 600 da vida de Noé caiu o dilúvio. Portanto, ali os filhos dele já tinham 100 anos e ele passou e construiu tudo com esses filhos. Agora, quando os filhos deles entraram na arca, eles entraram dentro de um mundo que eles conheciam. Ninguém no mundo antediluviano conhecia a arca por dentro. Os filhos de Noé sabiam. Os filhos de Noé conheciam o instrumento de salvação pelo lado de dentro. A arca para os filhos de Noé não era um objeto estranho, não era algo que eles estavam vendo pela primeira vez. Quando se falava da porta de entrada para o lugar onde eles seriam salvos, eles sabiam onde pisariam. Portanto, a salvação para os filhos de Noé era algo conhecido, é algo familiar. Eles participaram da construção do projeto que salvaria o mundo. Então, eles anunciaram uma salvação como algo conhecido. A pergunta é, quando falamos de salvação, de cuidado, de redenção para os nossos filhos, eles veem isso com familiaridade ou veem isso com estranheza? Porque para os filhos de Noé, dentro de uma geração perversa, a arca era familiar. A última que eu digo para você, a minha casa, a sua, ela deve ser como a arca de Noé. Por dentro ela pode ser esquisita, pode ser até mal cheirosa e apertada, mas sempre será o melhor lugar para estar quando do lado de fora existe morte, destruição e dilúvio. Que a sua casa seja assim, o lugar para onde as pessoas procuram, principalmente seus filhos, quando tudo lá de fora dá errado. É ali que a gente encontra a vida. Olha só, amanhã estamos de volta por aqui no seu Entre Família, falando um pouquinho sobre gestantes no trabalho, os direitos trabalhistas das gestantes. Vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto. E coladinho com a gente, já chega por aqui o Vida e Saúde e a Arlete Júlio, chefe Arlete Júlio. Ela traz algumas receitas de pastas. Deixa eu falar que eu experimentei a pasta de avelã. Que coisa maravilhosa, não perca, viu? E saudável, melhor ainda. Até amanhã. Beijo, meus amores. Até amanhã às 2h30 da tarde. Beijo.